Então, só para documentar, já que está gravando agora, né? Todo mundo entra no Google Sala de Aula, faça as atividades de revisão que foram propostas para hoje. Bom? E daqui 30 minutos, daqui uns 30 minutos, agora são 7h30, né? Quando for 8 horas da manhã, a gente começa a correção. Viu? Você pode até terminar, dar uma saidinha, fazer alguma coisa dentro de casa, tomar um café e tal, mas 8 horas tem que estar todo mundo de volta aqui, tá, gente? A gente poder fazer a correção, tá? Faça atividade mantendo-se aqui na sala de aula, se possível, por favor, tá? E 8 horas a gente recomeça aqui e faz a correção da revisão.
Oi, Lívia, bom dia. Tudo bem? O que aconteceu? Dormiu mais que a cama hoje? Olha, tem atividade para a gente fazer no Google Sala de Aula, viu? Atividade de revisão que ficou para essa semana. Daqui 10 minutos a gente vai fazer a correção. Então, peço a você para entrar lá, bom? Resolver sua atividade e já enviar o mais rápido possível.
Correção daqui 5 minutos.
Valeu, Mariana. A gente sempre esquece, não tem jeito, né? Bom, galera, bora partir então para a nossa correção, tá bom? Assim que eu terminar a correção, eu já envio para vocês o e-mail, né, mostrando a nota que você teve nessa atividade. Lembrando que essa atividade ela não vale 10 pontos. Esses 10 pontos que eu coloquei aí é só para você mensurar o seu conhecimento, para você ver seu índice de acertos e erros, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Vou colocar para espelhar aqui. Atividade. Se você não estiver vendo a atividade na tela, abre o microfone e fala comigo, tá bom? Beleza? Olha lá, primeira questão. A expansão marítima e comercial empreendida pelos portugueses nos séculos XV e XVI está ligada. Quando a gente fala expansão marítima, é aquele período em que Portugal e outros países europeus começavam a se aventurar no oceano em busca de um caminho para as Índias, um caminho que pudesse levar as especiarias, que eram fonte de riqueza naquela época, né, gente? Mas está falando aqui que a expansão marítima e comercial empreendida por Portugal está ligada ao quê, gente? Vamos lá. Letra A. Aos interesses mercantis voltados para as especiarias do Oriente, responsáveis, inclusive, pela não exploração do ouro e do marfim africanos encontrados ainda no século XV. Isso está errado. A primeira parte aqui, ó, está correta, meus amigos. O problema é que fala que os portugueses não exploraram o ouro e o marfim encontrados na África. Nós sabemos o seguinte, que quando a expansão marítima portuguesa começou, ela não começou em direção às Índias de imediato. Não. A expansão marítima portuguesa procurou ocupar territórios próximos de Portugal. Então imagina o mapa da Europa. Imagina o mapa da África, tá? Põe na mentalidade aí, mapa da Europa, o Mar Mediterrâneo, o mapa da África. O primeiro lugar que os portugueses dominaram foi Celta, no norte da África. E dali eles tiraram peles, ouro, marfim, escravos. Então, o primeiro passo dos portugueses em direção às Índias foi ocupar e explorar economicamente o continente africano. Então, isso aí está errado, tá ok? Quando eles chegaram e encontraram um caminho para as Índias, eles fizeram um comércio com as Índias, contornando a África, mas não deixaram de explorar a África. Essa exploração portuguesa sobre a África já tinha começado há muito tempo. Olha essa outra aqui, ó. A tradição marítima lusitana. Toda vez que você vê a expressão lusitana, você tem que lembrar que está falando de Portugal, viu, gente? A tradição marítima lusitana portuguesa, né, gente? Direcionada para o mar-oceano, ou seja, o Oceano Atlântico, em busca de ilhas fabulosas e grandes tesouros. Não. Não teve ligada à busca de grandes ilhas e grandes tesouros, grandes aventuras. Não, não. Esse empreendimento, meus amigos, que os portugueses fizeram, era um empreendimento comercial. Lógico que existia a aventura, mas o objetivo era ganhar dinheiro e não apenas fazer aventura, né? Buscar ilhas fabulosas, encontrar tesouros. Não, 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 não. Isso aí é muito fabuloso, tá? Próximo, deixa eu deixar entrar aqui um colega aqui, ó. Emily acabou de chegar aqui. Muito bem. Vamos lá, continuando então. A existência de planos meticulosos traçados pelos sábios da escola de Sagres, que previam para alcançar o Oriente navegando para o Ocidente. Ô, gente, também não está certo isso aqui, né? É o contrário, né? Na verdade, os espanhóis navegaram em direção ao Ocidente para chegar no Oriente, tá ok, gente? Então isso aqui está errado. E não existia esse negócio de sábios da escola de Sagres, não. Tinha isso não, gente. Não era uma escola, não. Sagres é uma cidade portuária em Portugal, onde os marinheiros se encontravam e trocavam experiências, trocavam ideias, relatavam o que haviam visto, né, trocavam, por exemplo, a bússola, trocavam esquemas, sistemas de utilização de velas nos navios para tornar a viagem mais rápida. Então não havia uma escola com sábios dando aula lá em Sagres, não tinha nada disso não. É um local onde os marinheiros se encontravam e trocavam entre eles equipamentos, mapas, conhecimentos, tá? A diversidade, né, gente? As diversas causalidades que, aliadas ao conhecimento geográficos muçulmanos,
permitiram avançar sempre para o sul e assim atingir as Índias. Puxa vida, se você sempre navegasse em direção ao sul, você ia chegar no Polo Sul, né, gente? Então, isso aqui também está errado, né, gente? Agora, quando fala assim, ó, causalidade, né, aliadas ao conhecimento geográficos muçulmanos, né? Causalidade está falando aqui que por acaso eles conseguiram chegar nesses lugares. Não é por acaso, né, gente? Muito pelo contrário. Esse é um momento em que equipamentos de orientação estavam sendo desenvolvidos, né? E eles, através dessa orientação, logicamente, queriam chegar em determinado lugar. Então, não era causalidade. Nós chegamos aqui por acidente. Nem Pedro Álvares Cabral, gente, chegou aqui no Brasil por acidente. Você sabe que o Tratado de Tordesilhas já havia sido feito, né, gente? Já havia sido feito. E quando Pedro Álvares Cabral chega aqui 6 anos depois, ele simplesmente toma posse dessas terras. Muita gente fala que ele chegou aqui porque se perdeu no meio de uma tempestade, né? Casualmente, né, gente? Pelo acaso acaba chegando aqui no Brasil, não. Não existe essa causalidade, não, tá? Como eu falei para vocês, era um empreendimento comercial que buscava, né, um caminho para as Índias, né, gente? E essas terras que foram sendo encontradas no caminho foram sendo anexadas. Agora, você deveria ter marcado essa aqui, ó, a letra E. Por que a letra E? Ao caráter sistemático que assumiu a empresa mercantil. Quando a gente fala empresa mercantil, a gente está falando de empresa, né, gente? Empresa voltada para o comércio, né? Mercantil, lembra de mercantil, vem da palavra mercado, comércio, né? Explorando o litoral africano, mas sempre em busca da passagem que levaria às Índias. Essa está correta. O que eu falei no início aqui da resolução da questão? Os portugueses, né, eles exploraram, meus amigos, a África, e à medida que iam explorando, ocupando o litoral, né, africano, né, gente, tirando ouro, marfim, escravos, né, gente, eles iam avançando em direção a essas Índias, até conseguir passar, né, gente, pelo Cabo da Boa Esperança, ali, né, aquela parte sul da África, e avançar em direção ao Oriente, que eram as Índias, tá bom? Então, aqui você marcaria a letra E. Vamos lá, então, próximo. Olha lá. Tem um textão enorme, né, velho? Olha para você ver o tamanho desse texto aqui, ó. Eu vou ler o texto aqui e você acompanha. Considere o texto abaixo de Oviedo, que relata o estabelecimento do Império Espanhol na América, publicado no ano de 1555. Então, esse cara, esse Oviedo aqui, ó, ele teve aqui na América Espanhola, né? E em 1555 ele escreve aqui um relato. Que relato é esse que ele escreveu? Ó, para você ver, ó. O almirante Colombo encontrou, quando descobriu esta ilha espanhola, 1 milhão de índios e índias, dos quais, e dos que nasceram desde então, não creiam que estejam vivos no presente ano de 1535, 500, incluindo tanto crianças como adultos. Alguns fizeram esses índios trabalhar excessivamente, outros não lhes deram nada para comer, como bem lhes convinha. Além disso, as pessoas dessa região são naturalmente tão inúteis, corruptas, de pouco trabalho, melancólicas, covardes, sujas, de má condição, mentirosas, sem constância e firmeza. Vários índios, por prazer e passatempo, deixam-se morrer com veneno para não trabalhar. Outros se enforcam pelas próprias mãos. E quanto aos outros, tais doenças os atingiram que em pouco tempo morreram. Quanto a mim, eu acreditaria antes que nosso Senhor permitiu, devido aos grandes, enormes e abomináveis pecados dessas pessoas selvagens, rústicas e animalescas, que fossem eliminadas e banidas da superfície terrestre. Considerando o texto histórico, pode-se afirmar que o texto de Oviedo representa, gente, é uma visão assim, muito, eu diria para vocês, preconceituosa, racista, né? Coloca o índio numa condição de quê, gente? Coloca o índio aí numa condição de inferioridade, dizendo que o índio é sujo, que o índio é covarde, né? Que o índio é mentiroso, que o índio é inútil, não gosta de trabalhar, né, gente? Que por passatempo, olha para você ver, o índio, né? Ele se deixa morrer só para não trabalhar, né? Inclusive, falou que as doenças vieram, eliminaram muitos deles, e que tudo isso aí, quem permitiu? Foi Deus, já que não era um povo que prestava, já que não era um povo que era bom. Olha para você ver. Então é uma imagem assim muito etnocêntrica, né? Eurocêntrica, né? É uma imagem que passa do índio como uma pessoa que não tem valor, né? E aí, lógico, né? Você vai procurar aqui a resposta adequada, né, meus amigos, para essa questão. E qual seria a resposta? Para você ver, ó.
O pensamento singular de um ideólogo extremista. Singular, quando a gente fala singular, a gente sempre encontra essa expressão singular na prova, quer dizer que é único. É um pensamento único, um pensamento singular, tá bom? O pensamento singular de um ideólogo extremista do absolutismo espanhol em oposição ao sistema real padroado e suas repercussões na América colonial. A gente falou nada disso aqui, né? Não falou nada disso aqui no texto, né? E ele também não era um ideólogo extremista do absolutismo espanhol. Ele não defendeu absolutismo nenhum aqui. Ele simplesmente argumentou que esse povo aqui era um povo inútil, né? O povo da América, né? Continuando. A posição de um intelectual cristão renascentista em busca de denunciar o caráter semi-feudal da expansão ultramarina ibérica, sintetizado na figura de Colombo. Não, gente, não tem nada disso aqui. Como é que ele é um intelectual cristão renascentista? Falou alguma coisa de renascimento cultural aqui? Falou alguma coisa de novos valores? Não falou nada disso aqui. Né? E ele também não era intelectual cristão, ele era um comandante militar, né, gente, do exército espanhol, do governo espanhol. Né? Então, está errado. Né? Outra, uma justificativa de fundo religioso moral para o genocídio decorrente da exploração colonial, cujos pressupostos são correntes no universo cultural europeu da época. É essa que você deveria ter marcado, viu, gente? É essa que você deveria ter marcado. Né? Porque tem um fundo religioso, porque fala, de certa forma, argumentando aí que Deus permitiu a morte dessas pessoas. E esse genocídio, ele acaba sendo o quê, gente? Ele acaba sendo justificado. Primeiro, porque Deus permitiu. Segundo, porque era um povo inútil, né? Então, essa letra C está de acordo com o que falou ali no texto. Beleza, gente? Tranquilo? Então, vamos lá, então. Olha aqui, ó, pra você ver, essa letra D aqui poderia até te confundir. A letra C é essa, viu, gente? Uma defesa em termos racistas e preconceituosos. Em termos racistas e preconceituosos. Dos massacres promovidos pelos primeiros colonos, né? Que agiam contra os interesses econômicos do Estado absolutista espanhol. Isso aí tá errado, gente. Esses primeiros colonos, quando chegaram aqui, chegaram seguindo as regras do governo espanhol para poder explorar, né? Então, isso já deixa a opção errada. Uma visão irônica, de caráter naturalista e raciológico, a respeito da inutilidade da violência praticada pelos colonizadores. Muito pelo contrário, ele falava que o índio era preguiçoso, que muitas vezes, aqui pelo que você conclui, o índio tinha que ser, né, gente, tinha que ser violentado, tinha que apanhar para poder trabalhar, né? Então, isso aqui, a inutilidade da violência, nada. O que mais foi utilizado aqui, meus amigos, para a conquista da América Espanhola e também portuguesa, foi a violência, desde os primeiros contatos. Então, essa aqui você deveria marcar a letra C. Parabéns para você que acertou aí, viu? Próximo. Olha para você ver. Ó. Olha, gente, é uma coisa interessante. Essa última questão que você viu, a questão do Enem, viu, gente? Uma questão dessa, se você não souber nada de história, mas você souber prestar atenção, se você souber interpretar direitinho o texto, você consegue marcar a correta. Então, grande parte das provas do vestibular e do Enem, muita parte dessas provas, né, grande parte, né, gente, vem também da interpretação da questão. Toma cuidado com isso, viu? Vamos lá. Questão 3. Durante o século XVII, grupos puritanos ingleses, perseguidos por suas ideias políticas anti-absolutistas, né, gente, e por suas crenças religiosas, protestantes calvinistas, abandonaram a Inglaterra, fixando-se na costa leste da América do Norte, onde fundaram as primeiras colônias. A colonização inglesa nessa região foi facilitada, olha para você ver, primeira coisa, ó, falou que aqui, galera, ó, falou que esses grupos puritanos, esses grupos religiosos, né, esses calvinistas, esses protestantes, deixaram a Inglaterra buscando um local onde pudessem ter liberdade, não é isso, gente? E fala que eles se fixaram aonde? Né? A leste, na costa leste da América do Norte, onde fundaram as primeiras colônias. Nós sabemos aí que esses calvinistas, chamados de puritanos na Inglaterra, lembra que puritano na Inglaterra era o calvinista, viu, gente? Lá na Suíça eram chamados de calvinistas, na França eram chamados de calvinistas, mas na Inglaterra os calvinistas eram chamados de puritanos, tá? Recebiam esse nome porque se achavam um povo especial, um povo escolhido por Deus, um povo puro, né? Poxa vida, se achavam assim, né? E nós sabemos que eles ocuparam a parte norte da América do Norte. Imagina os Estados Unidos, né, o território dos Estados Unidos hoje,
aquela parte norte do atual território dos Estados Unidos. Fundaram ali a colônia de Massachusetts, tá ok? Vamos lá então. Qual seria aqui a resposta correta dessa aqui, gente? Ó, por que eles vieram? A colonização inglesa nessa região foi facilitada pela propagação das ideias iluministas que preconizavam a proteção e o respeito aos direitos naturais dos governados? Não, né, gente? Muito pelo contrário, não houve isso aqui lá, não. Houve perseguição, né, gente? E não proteção e respeito, né, a essas pessoas que tinham uma religião diferente da do governo, né, que era uma religião anglicana, antes disso católica, né, gente? Vamos lá, então. Pelo desejo de liberdade dos puritanos em relação à opressão metropolitana. Essa aqui está a verdade. A verdade é essa. Como esses grupos religiosos eram perseguidos lá na Inglaterra, eles resolveram simplesmente migrar, mudar. Não é que todo puritano saiu da Inglaterra, não. Mas grande parte deles viram na América a possibilidade de começar uma nova vida sem opressão e sem perseguição. Então a letra B estaria correta, beleza? Tranquilo aí? Bora passar para a próxima? Acho que não tem dúvida disso aqui não, né, gente? Uma questão fácil, né? Simples até. Né? Você vê que as outras aqui não tem nada a ver. Uma fala aqui, né? Tranquilo? Mas deixa eu dar mais uma olhadinha aqui, ó. Olha aqui para você ver, ó. A mais adequada seria a letra D, sabe por quê? Olha a letra C. A letra C parece que está certa, mas olha para você ver aqui, ó. Pelo abandono dessa região por parte da Espanha, que então atuava no eixo México-Peru, né? Poderia estar certa, mas os espanhóis atuaram naquela região que é do México, meus amigos, até aquela região, praticamente toda a região da Cordilheira dos Andes, onde eles encontraram principalmente os incas. E em quase todo o território dos incas era possível encontrar muita prata e muito ouro, tá ok? Então, esse eixo México-Peru, ele acaba reduzindo demais a área de atuação dos espanhóis. Olha esse aqui, ó. Pela possibilidade de explorar grandes propriedades agrárias com produção destinada ao mercado europeu. Não. Esses colonos que chegaram lá na América do Norte, esses primeiros, esses chamados peregrinos, eles não tinham a intenção ali de fundar um núcleo de povoamento a fim de desenvolver economicamente a região para exportar. Não, não, não. As pessoas estavam fugindo dessa região, né, da Inglaterra, justamente, meus amigos, por causa da perseguição. E por último, pelas consciências políticas dos colonos americanos, desde logo treinados nas lutas coloniais, né, gente? Não havia isso ainda não, tá, gente? Essa consciência política desses colonos só vai se desenvolver uns 100 anos depois, quando começa o processo de independência dos Estados Unidos. Então aqui você deveria marcar, meus amigos, olha, você deveria marcar a letra D, tá ok? Esse desejo de liberdade que impulsiona essas pessoas para a região. E como muitas pessoas começam a chegar na região, ali começa a ser povoado, ali começa a ser ocupado. Então, a chegada de muitos puritanos na região, inclusive, deu origem a uma colônia chamada Colônia de Massachusetts, que era uma colônia inglesa na época, ok? Beleza? Então, seria a letra D essa aí. Próxima, olha lá. A conquista colonial inglesa resultou no estabelecimento de 3 áreas com características diversas na América do Norte. Com relação às chamadas colônias do Sul, é correto afirmar que, olha, em alguns livros você vai ouvir falar assim, colonização inglesa na América. Tem as colônias do Norte e tem as colônias do Sul. Mas em outros livros você encontra 3 áreas, as colônias do Norte, as colônias do Centro e as colônias do Sul. São as 3 áreas que ele está se referindo. Ô, professor, quais são as características das colônias do Centro? Essas colônias do Centro tinham características tanto das colônias do Norte, como características das colônias do Sul, porque era uma área de transição entre o Norte e o Sul, né, gente? Daquela área colonizada ali pelos ingleses, tá bom? Então, lembra que as colônias do Norte eram colônias que tinham um clima mais frio, a agricultura, meus amigos, era voltada para o mercado interno, vigorava ali a pequena propriedade rural, a indústria se desenvolveu mais no norte, a predominância era do trabalho livre e assalariado, né, gente? Já do outro lado, né, lá no sul, você vê o trabalho escravo, latifúndio, a produção voltada para a exportação.
é totalmente diferente o sul do norte, né, em relação àquelas áreas de colonização inglesa, ok? Beleza? Então, bora ver qual que está certo aqui, ó. Sobre as colônias do Sul, o que é correto a gente afirmar, hein, galera? Olha para você ver aqui, ó. Primeiro, baseava-se, sobretudo, na economia familiar e desenvolveu uma ampla rede de relações comerciais. Não, gente, não era economia familiar, né? No Sul ali existiu o latifúndio e o trabalho escravo, né? Então não era baseado, né, gente, numa economia familiar. Muito pelo contrário, era uma economia, né, voltada para o mercado externo, para exportação, feita em grandes plantações, né, uma economia agrícola, utilizando o trabalho de milhares de escravos. B. Baseava-se numa forma de servidão temporária. Ô, gente, a servidão temporária existiu na colonização inglesa, mas existiu foi aonde? Lá na América, ou lá na parte norte, nas colônias do norte. Então, isso aqui está errado. Como é que era a servidão temporária? Né? Um colono aqui na América do Norte pagava a viagem de um europeu até a América. Chegando aqui, essa pessoa ia trabalhar para esse colono durante uns 7 anos para pagar a viagem, o traslado, a alimentação. E depois desses 7 anos, a pessoa estaria livre, né? Para poder, né, trabalhar como quisesse, né? Ocupar terras, ou arrumar um emprego em outra propriedade, ou montar sua própria empresa colonial, né, gente? E aí vai, beleza? Então, essa servidão temporária existiu? Sim, mas lá nas colônias do norte, tá? Baseava-se numa economia escravista, voltada principalmente para o mercado externo de produtos, como tabaco e algodão. Essa aqui é a que você deveria ter marcado. Essa aqui é a correta, tá, gente? Essa aqui é que é correta. Né? Uma economia escravista voltada para o mercado externo, e os principais produtos ali, né, que eles tiravam ali na América do Sul, era o tabaco e o algodão, né? O tabaco, porque o fumo, o tabaco, né, gente, também era usado ali como moeda de troca por escravos na África. Então era bem lucrativo o tabaco. Você trocava escravos por tabaco, né, gente? Ou melhor, tabaco por escravos, e depois revendia esses escravos com preço muito alto, né? Beleza? E o algodão, né, gente? Lembra aí que o algodão ele vai ser um produto muito importante ali nas colônias do Sul, nessas colônias inglesas, para abastecer as manufaturas, ou seja, as fábricas inglesas. Beleza? Então vamos lá. Essa aí é a correta, tá? Olha aqui, ó. Olha a letra D. Consolidou-se como o primeiro grande polo industrial da América. Não, gente, ali não vigorava ali uma economia agrícola, né? Caracterizou-se pelo emprego da mão de obra assalariada. Não, gente, pelo emprego da mão de obra escrava. Então essa tá errada, viu? Presta atenção com isso aí, cuidado. Bora passar adiante. Vamos lá. No Brasil, a pecuária. Olha para você ver, essa aqui é uma pergunta bem direta, né, gente? Ela não tem contextualização nem nada, ela foi direta, né? A pecuária foi importante no Brasil por quê, gente? Primeiro, porque abastecia os colonos com carne, né? Aqui na colônia portuguesa, que era o Brasil, né? Então, abastecia os colonos com carne, com leite, com couro, que era muito importante. O couro, naquela época, né, para fazer o artesanato, fazer calçados, fazer, né, cordas, né? Era muito valioso aqui, era muito importante. Tinha vezes, inclusive, lá no sul do Brasil, que matava-se o boi e tirava só o couro, né? Porque o couro era mais valioso que a carne. Olha para você ver que coisa, né? Isso estou falando da pecuária no Rio Grande do Sul, no início. Depois que se desenvolve a técnica do charque, aí a carne é preservada, conservada e poderia ser, né, vendida, né, gente? Mas antes disso, tirava-se só o couro, né? Mas olha para você ver aqui, por que a pecuária é importante? Porque além de promover a alimentação, além de atender o mercado interno com a carne, com o alimento, né, meus amigos? Essa pecuária também, ela penetrou no interior do Brasil. Porque não dava para você criar gado solto, que era uma pecuária extensiva, juntamente das plantações de cana-de-açúcar. Então, fez o quê, gente? Naquele momento, então, né, proíbe-se a criação de rebanhos, né, no litoral, e por lei, um decreto de lei vindo de Portugal determinava que o gado deveria ser criado pelo menos 50 quilômetros, né, adiante, para o interior da colônia. E quando esses rebanhos são levados para o interior da colônia, pronto, aí sim, né, gente? Essa é uma atividade econômica que leva o colono a ocupar áreas cada vez mais interiores, cada vez mais para dentro da colônia. Então, a ocupação do interior da colônia, num primeiro momento, é favorecida pelo quê, gente? Pela pecuária, pela criação de gado. Então, de tudo isso aqui, você deveria marcar a letra E. Essa que é a correta. Beleza? Tranquilão aí? Essa é a questão número 5, letra E. Bora passar adiante. Olha lá. Bora para a próxima aqui, ó. Você está vendo aí que eu peguei de tudo, né? Expansão marítima, colonização inglesa na América, colonização espanhola na América.
algumas questões aqui de colonização portuguesa na América, né, gente? Pegando uma síntese de tudo aquilo que a gente estudou até agora. Vamos lá. Olha ali, ó. Os fatores que levaram ao desenvolvimento e ampliação das atividades econômicas periféricas da colônia, tais como a pecuária, o tabaco, as drogas do sertão e mesmo o pau-brasil, em detrimento da lavoura de cana-de-açúcar, após a expulsão dos holandeses em 1654, foram. Olha para você ver o que ele falou. Eu vou ler de novo a pergunta. Olha para você ver. Os fatores que levaram ao desenvolvimento e à ampliação das atividades econômicas periféricas da colônia, tais como a pecuária, o tabaco, as drogas do sertão e até mesmo o pau-brasil, em detrimento da cana-de-açúcar após a expulsão dos holandeses, foram. Olha para você ver, está falando que depois da expulsão dos holandeses, né, outras atividades econômicas começaram a ganhar mais destaque. É o tabaco, é a pecuária, né, gente, as drogas do sertão, tá? Até mesmo a exploração do pau-brasil, né, continuou tendo destaque naquele período. Isso logo após a expulsão dos holandeses. Então, o que leva muita gente a investir aí nesses setores econômicos dentro do Brasil colônia? Aí vem a pergunta assim, ó, as opções, né? Foi a criação de um mercado interno fomentado pelo descobrimento das minas de ouro no final do século XVI? Já está errado. Né? Não se descobriu minas de ouro aqui no final do século XVI, não, viu, gente, tá? Final do século XVI é 1580, 1590, tá? 1599, isso é século XVI. O ouro só vai ser encontrado no Brasil por volta de 1690, é século XVII. Então já deixou errada a opção. Né? Esse primeiro século de exploração no Brasil não foi encontrado ouro, não. Toma cuidado com isso. A inversão significativa da utilização da mão de obra escrava pela mão de obra livre na região das Minas. Olha para você ver aqui, gente, ó. Quer dizer que na região das Minas acabou com a mão de obra escrava e passou a utilizar só mão de obra livre, né, gente? Criando um mercado consumidor específico. Não teve nada disso, gente. Até o fim da mineração no Brasil, no período colonial, a mão de obra era escrava, né? A outra aqui, ó. Estagnação econômica do Centro-Oeste, em função do renascimento agrícola do Nordeste. Gente, estagnação do Centro-Oeste. Centro-Oeste era praticamente uma fronteira agrícola naquela época, com pouquíssima ocupação. Então não tem nada a ver você falar isso. O primeiro local de ocupação dos portugueses vai ser o litoral. Depois eles avançam ali para o interior do Nordeste brasileiro, entram ali para o interior do Sudeste brasileiro. E com a descoberta de ouro, né, meus amigos, na região das Minas Gerais, logicamente, que essa ocupação do interior do Brasil se torna cada vez mais frequente. Mas o Centro-Oeste, ainda nesse período, né, gente, região de Mato Grosso do Sul, que você conhece hoje, é uma região, né, meus amigos, que de certa forma naquela época não tinha ocupação portuguesa efetiva, tá? Então não houve estagnação econômica, nem havia começado o desenvolvimento econômico naquela região. Ao outro, o acompanhamento destas atividades, primeiro como complemento da atividade açucareira e posteriormente como núcleos abastecedores da atividade mineradora e seus desdobramentos. Presta atenção no que ele falou aqui, ó. O acompanhamento dessas atividades, primeiro como complemento da atividade açucareira, né? E posteriormente, depois, como núcleos abastecedores da atividade mineradora e seus desdobramentos. Isso aqui está correto. Está correto. Porque depois da expulsão dos holandeses do Brasil, né, gente, a economia brasileira praticamente entra num declínio, numa crise, porque os holandeses vão produzir açúcar e um açúcar com melhor qualidade e até mais barato do que o açúcar produzido no Brasil. Isso significa o quê, gente? Concorrência. Concorrência significa o quê, gente? Menos lucros, ou seja, crise econômica, né? Então, o açúcar brasileiro já não era mais tão lucrativo para os portugueses, justamente por causa dessa concorrência. Mas olha que coisa interessante. Quando o ouro é descoberto na região das Minas Gerais, se desenvolve ali uma sociedade urbana, uma sociedade que deu origem a várias cidades. E era necessário abastecer essas cidades. Então, quem é que iria abastecer essas cidades? Outras regiões. Por exemplo, o Nordeste iria abastecer a região, né, gente, aquela região com a carne, né, a região Norte abastecer aquela região com as drogas do sertão, né, gente? O litoral nordestino também ia fornecer açúcar para essa região, tá ok, gente? Então, você percebe o seguinte, que depois que é descoberto o ouro em Minas Gerais, né, uma sociedade é formada em Minas Gerais, surgem muitas cidades, a população aumenta demais no interior da colônia, na região das Minas, e outras regiões do Brasil passaram a produzir o que tinham para a região das Minas. O Sul, por exemplo,
O sul do Brasil, a região sul, onde está o Rio Grande do Sul ali, por exemplo, produzia o quê? Criava animais, criava cavalos, equinos, né, gente? Muares, animais que deveriam ser vendidos para a região das Minas. E nessa região das Minas, esses animais deveriam puxar as carroças, né? Deveriam trabalhar como animais de tração, né? Então, como eu falei para vocês, veio droga do sertão de um lado, veio animais de tração do outro lado, veio carne do outro lado, veio açúcar do outro lado, tá entendendo? Tudo isso para atender essa sociedade mineradora que nascia agora, né, gente, no meio da colônia, ali no meio ali, né, no interior dessa colônia, tá? Então, a letra D seria correta, né? Lógico, a letra E, se uma delas aqui você já viu que está errado, então, logicamente, a letra S é impossível, né, gente? Letra D para essa aqui, ó. Parabéns para você que acertou. Olha lá. O início da colonização portuguesa no Brasil, no chamado pré-colonial, 1500 a 1530, foi marcado pelo quê, gente? O que marcou o período colonial no Brasil aí? O envio de expedições exploratórias do litoral e pela atividade extrativista? Será que seria essa, gente? O plantio e exploração do pau-brasil. Bom, vamos começar por aqui, ó. Plantio e exploração do pau-brasil. Já está errado, porque no Brasil não se plantava pau-brasil. É uma árvore nativa, né, gente? Então ela é simplesmente extraída da natureza. Olha isso aqui, ó. Deslocamento para a América da estrutura administrativa e militar já experimentada no Oriente. Está errado, gente. Nós estamos falando de qual período aqui? É o período pré-colonial. Período que o Brasil praticamente teve abandonado pelos portugueses. Daqui só tirava o pau-brasil, né, gente? Então, não foram construídas cidades, não houve uma estrutura administrativa aqui no Brasil nesses primeiros 30 anos, tá ok, gente, de ocupação portuguesa, né? Não houve construção, né, de cidades, não, muito pelo contrário, né, gente? A única coisa que existia era um contato entre índios e portugueses através do escambo, né? O que foi construído aqui foram as feitorias. Feitorias eram estruturas fortificadas que deveriam armazenar essa madeira, né, para depois ser entregue, né, nos navios portugueses. Olha o outro aqui, gente, ó, fixação de grupos missionários de várias ordens religiosas. Também não, gente, não vieram missionários, nem jesuítas, nem de outra estirpe, né, meus amigos, aqui para a América Portuguesa no pré-colonial. Os primeiros missionários, que são jesuítas, vão chegar junto com o governador-geral, Tomé de Souza. Os jesuítas e o primeiro bispo do Brasil, Dom Fernando de Sardinha, só chegaram no Brasil durante o governo geral, durante o governo do primeiro governador-geral, que era Tomé de Souza. Então tá errado, né? Olha a letra E. Implantação da lavoura canavieira. Gente, no período pré-colonial não plantou nada aqui no Brasil, nem canas. A cana só vai chegar a partir de 1532, com o primeiro capitão donatário chamado Martim Afonso de Souza, ou seja, na introdução das capitanias hereditárias é introduzida também a produção, né, da cana-de-açúcar. E depois, com a criação do governo geral, é que vão chegar os primeiros religiosos no Brasil, os primeiros padres. Agora, olha a letra A, que eu deixei por último, né, gente? Envio de expedições exploratórias do litoral, né, e pela atividade extrativista. Ô, gente, que expedição exploratória é essa? Embarcações portuguesas começavam, naquele período pré-colonial, a percorrer o litoral brasileiro, tentando mapear o litoral brasileiro, tentando encontrar as riquezas, né, gente? Alguma coisa que pudesse ser explorada, tá ok? Então, eram expedições exploratórias, estava em busca de alguma riqueza que a terra poderia dar. Lembra que, apesar de não terem encontrado ouro no período pré-colonial, o objetivo era encontrar ouro, né, num primeiro momento. E olha aqui, gente, a atividade extrativista. Que atividade extrativista é essa aqui do período pré-colonial? É a exploração do pau-brasil. Era uma atividade extrativista. Retirava-se a madeira da floresta. Você não plantava, você não cultivava, você extraía, só tirava, subtraía e levava, né, para ser trocada, né, com os portugueses, né? Então, você deveria ter marcado a letra A nessa questão. Galera, faltam aqui 3 questões. Vamos lá. 3 para a gente encerrar. Vamos lá. Os primitivos habitantes do Brasil foram vítimas do processo colonizador. O europeu, com visão de mundo calcada em preconceitos, menosprezou o indígena e sua cultura. Verdade. Tanto é que a gente sabe muito pouco hoje do índio, justamente que é uma cultura que foi menosprezada. Essa cultura do índio, inclusive, não era do índio brasileiro, né, gente? Especificamente, não era uma cultura que tinha uma tradição de escrita. Os índios não desenvolveram aqui no Brasil uma escrita. A tradição dos índios era uma tradição oral. Então, os costumes, as regras, as leis entre eles, né, meus amigos, as histórias, né, tudo era contado, era passado de pai para filho, de gerações mais velhas para gerações
mas novas através da oralidade. Então, muito do que aconteceu aqui entre os índios a gente não sabe, porque não ficou registrado. E quando os europeus chegaram, eles simplesmente massacraram esses índios, não procuraram, né, preservar aquela cultura. Acreditar nos viajantes e missionários, a partir de meados do século XVI, há um decréscimo da população indígena que se agrava nos séculos seguintes. Está falando aqui que depois da chegada dos europeus, diminuiu muito a população indígena. Os fatores que mais contribuíram para o citado decréscimo foram: o que contribuiu aí, né, para diminuir essa população de indígenas no Brasil? Olha para você ver. Foi a captura e a venda do índio para o trabalho nas minas de prata de Potosí? Não, gente. Quer dizer, ele está falando aqui que índios brasileiros foram capturados para serem vendidos como escravos nas colônias espanholas, porque essa mina de prata de Potosí, meus amigos, né, ela está onde? Está lá nas áreas de dominação espanhola, lá no Peru. Né? Então está errado isso aí, né, gente? Olha para você ver o outro aqui, ó. Então não houve isso não, viu? Teve escravidão do índio no Brasil, professor? Teve. Teve escravidão do índio na lavoura de cana-de-açúcar? Teve. Teve escravidão do índio na mina de ouro? Não, no Brasil não teve isso não, tá? A escravidão do índio, ela começa na lavoura canavieira e depois de algum tempo ela é proibida no Brasil, né? Aí vem o trabalho escravo africano, né? O escravo africano, a venda dele dava lucro ao governo português. É por isso que proíbe o trabalho escravo indígena, né? As guerras permanentes entre as tribos indígenas e entre índios e brancos, olha, gente, isso aqui poderia dar certo mesmo, viu? Porque os índios, eles lutaram contra os brancos. A partir do momento que perceberam que estavam sendo, né, roubados, assassinados, eles reagiram. Olha a Confederação de Tamoios, que reuniu vários grupos indígenas numa guerra, né, contra os brancos, né, e quase venceram, né, gente? Sim, teve sim. Como os brancos tinham armas mais evoluídas, matavam muitos índios. E olha aqui, ó, falou que também teve guerras entre tribos indígenas. Sim, também teve, né? Também teve. Os índios que apoiavam os portugueses eram inimigos dos índios que apoiavam os espanhóis. Olha para você ver que coisa, né? Eram lá os tupinambás, né, gente? E os tupiniquins, né? Os tupiniquins do lado ali dos portugueses e os tupinambás do lado dos franceses, né? Esses grupos já eram inimigos, né? E depois da chegada do homem branco, piorou mais ainda, né? E mais uma, à medida que o índio era expulso, né? À medida que ele perdia as terras, ele avançava para outras terras. Só que chegava lá já tinha outro grupo indígena. Isso provocava o que entre eles? Guerras. Mas isso aqui não é o suficiente para explicar, né, o decréscimo, né, da população de indígena, que era na ordem dos milhões no Brasil. Olha outro aqui, ó. O canibalismo, o sentido mítico das práticas rituais, o espírito sanguinário e cruel vingativo dos naturais. Quer dizer que o canibalismo ajudou a diminuir a quantidade de índios no Brasil? Não, né, gente? Lógico que não, né? Eles comeram tanto uns aos outros, assim, que diminuiu a quantidade de índios? Estava faltando carne humana? Não, né? As missões jesuíticas no Vale Amazônico, os jesuítas estiveram ali na Amazônia, ali na região norte. E a exploração do trabalho indígena na extração da borracha. Pô, certíssimo! Se tivesse trocado borracha por drogas do sertão, né? Mas não é o caso, né, gente? A exploração da borracha no Brasil começa lá no final do século XVIII, início do século XIX, né, meus amigos? Com o desenvolvimento industrial na Europa, precisava de borracha, o Brasil, de certa forma, passa a fornecer parte dessa borracha para as indústrias europeias, mas não é, né, uma atividade econômica coordenada pelos jesuítas, não. Isso aí é muito mais antigo. A atividade das missões jesuíticas no Brasil é muito anterior à exploração da borracha na região norte, tá ok, gente? Tá bom? Beleza? Quando começa a exploração da borracha na região norte, os jesuítas já tinham sido expulsos pelo Marquês de Pombal. Lembra que os jesuítas não ficaram aqui no Brasil, né, durante toda a colonização, não. Eles controlavam milhões de índios, eles enriqueciam com a venda das drogas do sertão. Os jesuítas não obedeciam às leis portuguesas e sim às leis da igreja. Então, tudo isso aí, no final das contas, vai fazer com que, né, o governo português, liderado pelo Marquês de Pombal, que era primeiro-ministro, expulse esses jesuítas no Brasil. Muito tempo depois é que começa a exploração da borracha, tá? E por último, é o que está certo, né? As epidemias introduzidas pelo invasor europeu e a escravidão dos índios. A escravidão matou muitos índios, mas principalmente as epidemias. As doenças mataram tanto índios brasileiros como índios de áreas de colonização espanhola.
Lembre-se que eram pessoas que não tinham a mesma resistência que os brancos. Existiam doenças na Europa que foram trazidas para a América, que não existiam na América, e esses grupos humanos na América não haviam desenvolvido anticorpos, defesas naturais, né, gente, contra essas doenças. Então, houve aqui no Brasil, na verdade, uma verdadeira epidemia de várias doenças diferentes, né? Entre elas a varíola, né, gente? A varíola matou gente demais da conta, muito mortal. Se você acha, né, que essa gripe que está espalhada aí, essa Covid-19, ela é mortal, imagina a varíola. A varíola tem uma taxa de mortalidade de 80%. Se você olhar a Covid-19, ela tem uma taxa de mortalidade de 3 a 4%, ou seja, de cada 100 pessoas que pegam, 3 pessoas morrem. A varíola não, de cada 100 pessoas que pegava, 80, 85 pessoas morriam. Então, isso aqui praticamente dizimou os índios, tá? Então, o decréscimo, né, gente, da população indígena se deve principalmente às epidemias, às doenças. E, lógico, no segundo plano, né, gente, a escravidão contra os índios e coloca nessa conta aí também a guerra contra os índios, tá? Beleza? Vamos lá, então. Penúltima questão. Olha lá. O governo geral foi instalado por Dom João III, em 1548, para coordenar as práticas colonizadoras do Brasil. Porque o sistema de capitanias hereditárias dividiu o Brasil em várias faixas e entregar os capitães donatários não tinha dado certo, não. Não tinha dado lucro que o governo português esperava. Só 3 capitanias tinham dado lucro, né, gente? Capitania de Bahia, Pernambuco e de São Vicente. E mesmo assim produzindo apenas cana-de-açúcar. As outras capitanias não deram certo, porque capitães donatários não vieram assumir as suas capitanias, muitos vieram e quebraram, faliram, não tiveram dinheiro suficiente para investir, tá ok, gente? A dificuldade de comunicação entre o Brasil e Portugal era muito grande, a distância enorme, era só através de navio mesmo essa comunicação, os ataques dos indígenas, tudo isso contribuiu para que o sistema de capitanias hereditárias não desse certo. Então, o que o governo português faz? Resolve criar o governo geral. O governador geral seria o representante do rei na colônia. E era ele que deveria coordenar a exploração colonial. Todos os capitães donatários deveriam obedecer o governador geral e o governador geral obedecia o rei de Portugal. Era assim que funcionava. Então, coordenando essas atividades econômicas, a possibilidade de sucesso econômico era muito maior. Por isso que é criado o governo geral, né? Vamos lá, continuando então. E tem mais um motivo, né? O governo geral também é criado para poder defender as terras portuguesas aqui na América, já que os franceses estavam invadindo o território. Lembra que o Rio de Janeiro foi fundado pelos franceses, que acabam sendo expulsos pelo governador geral, né, gente? Né? Nem de Sá. Depois eles vão lá para o norte, fundam a cidade de São Luís, onde são expulsos de novo do Brasil por esse mesmo governador geral. Então, o interesse do governo geral, além de fazer a terra prosperar economicamente, era defender essa terra também, né, gente? Não esqueça disso, tá? Então, vamos lá. Consistiram essas últimas práticas colonizadoras, né, gente, em dar às capitanias hereditárias uma assistência mais eficiente e promover a valorização econômica e o povoamento das áreas não ocupadas pelos donatários. Isso. As afirmativas abaixo identificam corretamente algumas das atribuições do governador geral, exceção de quê? Tudo aqui o governador geral fazia. O que ele não fazia? Vamos lá? Primeiro, estimular e realizar expedições desbravadoras de regiões interiores, visando, entre outros aspectos, a descoberta de metais preciosos. Né? Ô, gente, tá certo. Esse governador geral deveria incentivar a busca de metais preciosos, a descoberta de metais preciosos. Toda vez que você vê na questão aqui, ó, essa palavra a exceção, você troca a exceção por menos. Menos, né? Todas são atribuições do governador geral. Menos, né? Muitas vezes a pessoa fica com dúvida em relação a essa palavra chamada exceção. Exceção. Troca ela por menos, que aí você vai encontrar a resposta. Então, essa primeira está correta. Então, está tudo correto, menos uma, né? Olha lá. Letra B. Visitar e fiscalizar as capitanias hereditárias e reais, está certo. Capitania hereditária, aquela que estava na mão de um capitão donatário, que poderia passar para o filho mais velho. Capitanias reais. Depois de algum tempo, algumas capitanias começaram a passar por controle direto do governo. O governo português. O governo português percebeu que algumas áreas eram de difícil ocupação, exploração, acabou com o sistema de capitanias hereditárias naquela área e um funcionário do governo é que passava a administrar essas regiões, né? Então, é por isso que fala capitanias reais. Ela não é mais de um capitão donatário que se considera dono da terra, que passa por herança toda aquela capitania, não.
Com o tempo, o sistema de capitanias hereditárias começa a ser substituído por capitanias reais, onde quem vai governar é um funcionário do governo, um funcionário que recebe um salário para isso, né, gente? Vamos lá. Então, ele deveria fiscalizar as capitanias, especialmente aquelas que vivenciavam problemas quanto ao povoamento e exploração das terras. Está correto, ele deveria estar presente, deveria fiscalizar, deveria visitar essas capitanias, principalmente as que tivessem mais problemas. Olha o outro, distribuir sesmarias, sim. Depois de algum tempo, a atribuição de doar terras passa a ser do governo geral, né? Lembra que tinha as capitanias, e as capitanias poderiam ser fracionadas em porções de terras menores entregues aos colonos, eram as sesmarias, particularmente para os beneficiários que comprovassem rendas e meio de valorizar economicamente as terras recebidas. Também não é qualquer Zé Mané que recebia a terra do governo, o cara tinha que ter condições de explorar aquela terra para poder pagar imposto, né? Olha o outro aqui, ó. Regular as alianças com tribos indígenas, controlando e limitando a ação das ordens religiosas, em especial a Companhia de Jesus, está certo. O governador geral, ele deveria, né, pacificar os índios, deveria, de certa forma, encontrar soluções para acabar com os conflitos com os índios, possibilitando a exploração colonial. Mas, ao mesmo tempo, também deveria controlar as ordens religiosas, né, para que elas não crescessem muito, né, em termos em termos políticos, em termos econômicos. E isso, isso, no final das contas, aconteceu. Vocês viram que a Companhia de Jesus é uma ordem religiosa de missionários na América, aqui no Brasil, mas que enriqueceu demais nesse período, né, galera? Enriqueceu muito mesmo, né? Tá certo isso aí, né? Depois dessas ordens, como eu falei para vocês, essa ordem, né, da Companhia de Jesus, essa ordem católica, acaba sendo expulsa do Brasil. Não é que o catolicismo foi expulso do Brasil, somente aquela ordem religiosa. E por último, organizar a defesa da costa, do litoral, né, gente? E promover o desenvolvimento da indústria e do comércio de cabotagem. Bom, já ficou errado. O que deixou errado aqui? A indústria. No Brasil não houve preocupação em desenvolver a indústria, muito pelo contrário, os colonos do Brasil deveriam comprar produtos industrializados que vinham de onde? De Portugal. Ah, mas Portugal também não era industrializado, é aí que entra os ingleses. Os ingleses vendiam para os portugueses e os portugueses revendiam para o Brasil, para os brasileiros. Era assim que funcionava. Não era para ter indústria no Brasil. Se a gente precisava de qualquer produto industrializado, manufaturado, tinha que comprar nas mãos dos ingleses. Olha para você ver que coisa, né, gente? Então a letra E está errada, né? E última, né, galera? Olha a última aí, ó. Olha a última, olha a última, olha a última. Entre os eventos que antecederam a independência política do Brasil e propuseram ou criaram condições para a autonomia, podem se mencionar. Olha para você ver, eu estou falando do processo de independência, né, do período joanino, né? Tudo aqui foi importante, né, gente, para criar uma condição para a independência do Brasil. Quando fala autonomia quer dizer liberdade, liberdade para tomar suas próprias decisões, né? Você já tem autonomia para tudo na sua vida? Né? Bom, vamos lá então. Só para fazer uma relação aqui, né, gente? Então, entre tudo que aconteceu antes da independência do Brasil, viu, gente? Né? Tudo que aconteceu antes da independência do Brasil, a independência está até errado, tinha que estar com letra maiúscula aqui, viu, galera? Tá? Tudo que aconteceu antes da independência do Brasil criou condições para essa independência. O que vai criar condições aqui para se chegar à autonomia, para se chegar a essa independência? Primeiro, olha para você ver aqui, ó. Né? Vamos começar pela letra B. As revoltas ocorridas na região das Minas Gerais, no decorrer do século XVIII, né? Com as características e projetos, em todos os casos, emancipacionistas e propositores de um Estado brasileiro autônomo. Olha para você ver aqui, gente, ó. Em todos os casos. Está falando aqui que todas as revoltas que aconteceram na região de Minas Gerais tinham a intenção de separar Minas Gerais da coroa portuguesa. Está errado. A primeira revolta que aconteceu aqui foi a Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas era dos paulistas que acharam ouro aqui em Minas Gerais contra os emboabas que eram forasteiros. Não tinham intenção de tornar o Brasil independente. Então, aconteceu essa guerra, esse conflito aqui na região de Minas Gerais e não tinha a intenção emancipacionista, ou seja, de tornar o Brasil emancipado, independente. Não tinha essa ideia. A revolta de Filipe dos Santos, né, ou dos colonos de Vila Rica, né, gente, é uma revolta contra a criação das casas de fundição e não lutava, logicamente, contra a dominação portuguesa, não lutava pela independência do Brasil. Então, isso aí está errado também, né, gente? Olha para você ver, ó. Olha a letra C.
As mudanças ocorridas no cenário europeu entre o final do século XVII e o início do século XIX. Final de 1790, né, início de 1700 até o ano de 1800. É esse período, tá, gente? De 1790, 1800 até 1900, esse período, né? Então está falando que essas mudanças no cenário europeu, né, no final do século XIX, início do século XVIII e início do século XIX, com a ascensão de Napoleão ao trono francês e a conquista por suas tropas de toda a Europa Ocidental e de suas possessões coloniais. Olha, gente, o início está certo, né? Aquela dominação napoleônica na Europa fez com que o rei de Portugal fugisse para o Brasil, não é? Porque desobedeceu ao bloqueio continental. Mas falou aqui, gente, que Napoleão dominou toda a Europa Ocidental. Não, gente, Napoleão não conseguiu invadir a Inglaterra, lembra? Não conseguiu invadir a Inglaterra, né? E mais uma, né, gente? Mesmo que Napoleão invadiu, por exemplo, Portugal, invadiu a Espanha, as colônias na América espanhola e portuguesa não caíram nas mãos de Napoleão. Napoleão invadiu Portugal, Napoleão invadiu a Espanha, mas as colônias espanholas e portuguesa na América não caíram nas mãos dos franceses, ok, gente? Então isso aí está errado. As ações de grupos de comerciantes da colônia, desde o início do século XIX, desejosos de ampliar sua independência comercial e de estabelecer vínculos diretos com países do Ocidente Europeu e do Extremo Oriente. Gente, peraí, né? Estava falando o seguinte, que a gente não tinha liberdade econômica porque a gente tinha que obedecer a um pacto colonial, né, gente? Mas estava falando que um dos interesses era fazer o Brasil negociar com o Extremo Oriente. Nada disso. Até esse comércio de especiarias já não era mais lucrativo, né, gente? Já não era mais um comércio de destaque. Então, está errada essa opção também, né? E, por último, as vitórias do século XVIII, das lutas pela independência nas regiões de colonização espanhola, francesa e inglesa das Américas, gerando um conjunto de impérios autônomos, possíveis parceiros comerciais para o Brasil. Olha, gente, falou uma coisa interessante aqui, ó, que muitas colônias vizinhas ao Brasil, como, né, a Argentina, como, por exemplo, Chile, né, gente, a Venezuela, né, eram colônias espanholas, conseguiram a sua independência. Você sabe essa matéria com a Késia, viu? A independência das colônias espanholas na América. Mas falou que isso aí deu origem a impérios autônomos. Não, gente, não houve a formação de impérios com a independência dessas regiões, não. Simão Bolívar queria tornar toda a região da América Espanhola, no sul do continente, independente, e formar um único país, né? Só que isso não deu certo, né, gente? Era uma confederação, né, de repúblicas, mas isso não deu certo, né? Então, essa tentativa de unir essas regiões que eram antigas colônias espanholas era um plano de Simão Bolívar após a independência, mas cada grupo político em cada região não aceitou isso, eram os caudilhos, cada um queria governar sua própria região, e aí começaram a surgir os países que eu falei, Colômbia, Peru, Venezuela, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, ou seja, cada um deles, no final das contas, passou a exercer, né, uma autonomia com sua própria classe política, tá ok, gente? Então isso aqui está errado, tá totalmente errado. Não houve a formação de impérios, né, depois da independência dessa América espanhola, não. Muito pelo contrário, essas regiões se fragmentaram em pequenos países, tá? Não ficaram unidas, não, tá, gente? Então, o que sobra de resposta aqui, galera? A letra A. As iniciativas da coroa portuguesa no Brasil, no início do século XIX, como a permissão ao comércio internacional sem mediação da metrópole, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso aqui está certo. Por que a letra A está certa? Por que a letra A está certa? Eu vou ler de novo com você. As iniciativas da coroa portuguesa no Brasil, no início do século XIX, como a permissão ao comércio internacional sem mediação da metrópole. Gente, isso aqui é o seguinte, quando o rei de Portugal chegou no Brasil, fugindo de Napoleão, o Brasil era colônia. A primeira coisa que ele faz é tirar o Brasil da condição de colônia. Porque a partir daquele momento, o Brasil seria o centro do governo português na América. E no mundo inteiro. Todas as decisões seriam tomadas a partir do Brasil. A casa, o governo português estaria instalado onde? No Brasil. Então, do Brasil, o rei iria governar todo o seu império colonial, na África, na Ásia, ia tentar governar Portugal, que estava sendo, logicamente, né, gente, invadida pelos franceses naquele período, né? Então, o que os portugueses fizeram? Quebraram, naquele momento, o pacto colonial, o exclusivo colonial. Abriram os portos às nações amigas. Isso em 1808. Qualquer navio
de uma nação que seja amiga de Portugal, aliada de Portugal, poderia comercializar livremente seus produtos nos portos brasileiros. 2 anos depois, é feito o Tratado de Comércio e Navegação, em 1810, que beneficiava os ingleses, fazendo os ingleses pagarem até menos impostos que os portugueses para vender seus produtos no Brasil. O que a gente entende disso? Que o primeiro passo para a liberdade econômica do Brasil não partiu de uma revolta, não partiu, meus amigos, né, de uma conjuração que houve no Brasil, não. Partiu do próprio governo português. O rei de Portugal chegou no Brasil, quebrou o pacto colonial, permitiu a abertura dos portos às nações amigas para o comércio e ainda beneficiou a Inglaterra, né, com menos impostos. Então, essas atitudes, essas iniciativas da coroa portuguesa é que vão, de certa forma, contribuir para o Brasil ficar independente. Porque quando o rei de Portugal volta para Portugal e houve a tentativa de recolonizar o Brasil, pronto, aí sim, aí houve, né, gente, uma reação da elite brasileira que, apoiando Dom Pedro I, declara a independência do Brasil. Então, essa última você deveria ter marcado a letra A. Beleza, meus amigos? Tranquilo? E assim encerra a nossa atividade. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou enviar para vocês aqui agora, nesse momento, eu vou enviar para vocês, né, as respostas da prova. As respostas não, desculpa, não é prova também, não, viu, gente? Desculpa, que eu estou lendo aqui, a cabeça distraiu um pouquinho, tá? Eu vou enviar para vocês por e-mail a sua nota, né, o seu índice de acertos e erros aí, tá bom? Só um minutinho. Muito bem. Está enviado. Beleza. Espero que tenha chegado até você. Daqui a pouquinho você olha lá na sua caixa de e-mails. Bom, galera, olha, são 8h59, né? 9 horas da manhã, então encerro aqui a nossa aula de hoje. Eu gostaria, né, gente, de agradecer a atenção de vocês, a oportunidade de ter ficado com vocês esse primeiro semestre aí. Peço a Deus que abençoe muito vocês aí, descansem nesse período aí dessas microférias, dá um tempinho, descansa essa cabeça um pouquinho, para depois a gente voltar com todo o ritmo, tá bom, gente? A partir de agora vocês estão liberados, tá bom? Joia? Grande beijão para vocês aí, até a próxima. Se você tiver alguma dúvida, você vai mandar para mim uma mensagem lá no privado do WhatsApp, tá bom? Beijo para todo mundo. Obrigado, Mariana. Bom descanso para vocês. Não tem sido fácil para todos nós, não, né, gente? Essas aulas assim no computador cansam demais também, né?